Presidente Lula diz à ministra Daniela Carneiro que precisará substituí-la, afirmam fontes do Planalto. E você vai ver também. CPI do 8 de janeiro aprova convocar Anderson Torres, Augusto Heleno e Mauro Cid. Testes clínicos mostram que vacina contra a chikungunya é segura e eficaz. Donald Trump se declara inocente de acusações sobre documentos secretos dos Estados Unidos. População de rua cresceu 211% no período de 10 anos no Brasil. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O presidente Lula explicou à ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que vai precisar trocá-la, segundo fontes do Planalto. Em reunião na manhã desta terça-feira, Lula disse à ministra que o União Brasil solicitou a troca e que a situação estava bastante complicada, já que Daniela pediu desfiliação do partido. Ela participou na tarde de hoje de um evento na Câmara dos Deputados e estará amanhã no Senado Federal. Na quinta-feira, ela vai participar de uma reunião ministerial na qual deve realizar um balanço de sua gestão. A CPMI, que apura os atos extremistas de 8 de janeiro, aprovou hoje as primeiras convocações com mais de 280 requerimentos na pauta. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, deverão ser os primeiros a serem ouvidos já na semana que vem. Foram aprovados ainda requerimentos de convocação do ex-ministros da Defesa, Braga Neto, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Os parlamentares querem ouvir também o ex-comandante da PM do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime. Mauro Cid está preso há mais de 40 dias, acusado de fraudar o cartão de vacinação do ex-presidente e de familiares. A relatora, senadora Elisiane Gama, adota como uma das linhas de investigação da CPMI o eventual envolvimento dele com conspirações golpistas. O presidente da CPI mista, deputado Arthur Maia, disse que deve definir o cronograma de depoimentos para os próximos dias e conversar com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para tratar do compartilhamento de informações. As vendas de carros com desconto surpreenderam concessionárias de veículos que registraram aumento nos negócios com o fim do estoque em apenas um mês. A melhora do cenário se deve à medida do governo federal que entrou em vigor na semana passada. Desde o anúncio do pacote do governo e com o início dos descontos, o incremento nas vendas foi surpreendente. O destaque foi o fim de semana, que teria um movimento fraco, por ser feriado prolongado. Porém, as vendas foram 60% maiores que as de um fim de semana normal, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. No mês passado, o segmento teve o pior maio desde 2016, com 166.361 carros novos vendidos, informou a Fenabrave. A queda foi de 5% em relação ao mesmo mês de 2022. A Conferência Parlamentar sobre o Diálogo Interreligioso começou hoje no Marrocos e vai até quinta-feira. O evento, organizado pela União Interparlamentar em Cooperação com Religiões pela Paz e da Aliança das Civilizações das Nações Unidas, reúne palestrantes de mais de 180 países, incluindo o deputado federal brasileiro Davi Soares. Acompanhe. A conferência Trabalhando Juntos para o Nosso Futuro Comum tem como tema o debate interreligioso das mais diferentes religiões e de que forma a legislação pode favorecer o exercício individual da fé de cada pessoa com respeito e dignidade. Os chefes de parlamentos, parlamentares, líderes religiosos e representantes da sociedade civil reunidos em Marrakech abordam o respeito aos credos e a melhoria na legislação de cada país representado. Um roteiro de ações conjuntas futuras para promover a paz e a compreensão por meio do diálogo político cooperativo vai ser desenvolvido durante o evento.
Em 2012, a Declaração de Quebec da UIP sobre cidadania, identidade e diversidade linguística e cultural em um mundo globalizado reconheceu a importância de equilibrar o respeito pela diversidade com inclusão social e coesão na construção da confiança dentro e entre sociedades. Já em 2017, a Declaração de São Petersburgo destacou que o diálogo com crenças, culturas e etnias é essencial para a paz e o pluralismo cultural. Em uma das sessões da União Interparlamentar dessa terça-feira, uma líder jovem do Afeganistão falou sobre as dificuldades que a população, em especial as mulheres, passam. O representante do Brasil no evento, deputado Davi Soares, do União Brasil de São Paulo, participa dos debates para que o direito à prática da fé, sem restrição, seja cada vez mais respeitado no mundo. Vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. E a Polícia Militar abre concurso com 2.000 vagas para soldado. Atualmente, a tropa da PM do Rio tem 45 mil policiais, com um déficit de 15 mil agentes. As inscrições para o concurso abrem nesta quarta-feira e os candidatos devem ter entre 18 e 32 anos e carteira nacional de habilitação com categoria B ou superior. Os candidatos do sexo masculino precisam ter no mínimo 1,65 m de altura e do sexo feminino 1,60 m de altura. O cargo de soldado também exige o nível médio completo. O salário inicial é de R$ 5.232,88. O concurso deste ano vai exigir dos candidatos conhecimentos específicos sobre direitos humanos e violência de gênero. E Junho Vermelho iniciou e o Hemorrio faz campanha para estimular a doação de sangue. Quem tem entre 16 e 69 anos, pesa mais de 50 quilos e está bem de saúde, pode doar sangue. Só lembrando que os menores de idade precisam de autorização dos responsáveis. Doadores de todos os tipos sanguíneos são bem-vindos e o sangue coletado será utilizado em cirurgias e durante o tratamento de várias doenças. Bom, Maria Alice, eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. E olha só, uma farmacêutica francesa anunciou hoje que a primeira vacina contra o vírus chikungunya teve resultados positivos e foram elogiados por especialistas. Detectado em 115 países desde sua descoberta na Tanzânia em 1952, o vírus causa febre e dores nas articulações. O chikungunya é transmitido aos seres humanos por meio de mosquito do tipo Aedes. A doença, para a qual ainda não existe medicamento, cresceu exponencialmente nas Américas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre janeiro e abril, foram detectados 135 mil casos no continente. A Valneva testa a vacina em adolescentes no Brasil, onde o vírus é endêmico. Os resultados podem ser decisivos para o futuro do imunizante. A vacina desenvolvida pela empresa francesa é conhecida como VLA 1553 e pode receber a aprovação das autoridades americanas em agosto. E veja a seguir, Donald Trump se declara inocente de acusações sobre documentos secretos dos Estados Unidos. E ainda, a população de rua cresce 211% no período de 10 anos no Brasil. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 43 minutos, pelo horário de Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado prorrogou a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia pelos próximos 4 anos. São os que mais empregam trabalhadores como construção civil, indústria têxtil, calçados, máquinas e equipamentos. Como a decisão foi tomada em caráter terminativo, a medida não precisará passar pelo plenário e será julgada agora pela Câmara dos Deputados. A desoneração foi uma derrota do governo que precisa aumentar a arrecadação para diminuir o saldo negativo das contas públicas.
O Banco Central afirmou que estão sendo implementadas novidades para ampliar as modalidades do Pix, em que os clientes poderão optar por pagamentos como Bolepix, Pix garantido, Pix automático e portabilidade das dívidas do rotativo. O Bolepix traz a solução do pagamento via boleto com a praticidade do Pix. Com essa solução, a forma de pagamento do negócio se expande e pode evitar vários desafios que é enfrentado no e-commerce e loja física. O Pix garantido é uma modalidade de pagamento prevista na agenda no Banco Central para o Pix. Na prática, será possível parcelar compras pelo Pix com garantia de recebimento para quem vender. O Pix Débito Automático pretende atender transações de contas de consumo como água, energia e internet, por exemplo. Portanto, da mesma forma que as pessoas podem programar os débitos nos aplicativos bancários, o Pix terá essa atribuição. Vale a pena fazer a portabilidade das dívidas do rotativo e a instituição financeira se prepara para ampliar as modalidades do Pix de acordo com o Banco Central, que enfatiza que hoje é difícil discriminar qual é a taxa de juros cobrada na fatura no momento em que o consumidor decide pagar com cartão de crédito ou mesmo quando o cliente entra no rotativo. O consumidor tem pouca visibilidade dos juros que vai pagar, faltando assim transparência dos juros. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira, com a inflação dos Estados Unidos abaixo das expectativas de mercado e com investidores aguardando a decisão de juros do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que deve ser divulgada amanhã. A moeda norte-americana recuou 0,08% e encerrou o dia cotada a R$ 4,86 na venda. O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos subiu 0,1% em maio, após ter registrado alta de 0,4% em abril, segundo dados do Departamento do Trabalho americano. O indicador ficou abaixo do estimado pelos analistas, que apontavam para alta de 0,2% na leitura mensal e inflação de 4,1% em 12 meses. O núcleo da inflação, que desconsidera as variações de alimentos e energia, subiu 0,4% no mês e 5,3% nos últimos 12 meses. Em abril, a taxa acumulada estava em 5,5%. O índice de habitação foi o que mais contribuiu para o aumento mensal de todos os itens, seguido por uma elevação no índice de preços de carros e caminhões usados. Já o índice de alimentos aumentou 0,2% em maio, após permanecer inalterado nos 2 meses anteriores. O índice de alimentação em casa subiu 0,1% na comparação mensal, enquanto o índice de alimentação fora do domicílio subiu 0,5%. O índice de energia, em contraste, caiu 3,6% em maio, com a queda dos principais componentes do grupo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compareceu a um tribunal de Miami hoje, depois de ter tido 37 acusações e alegou inocência em caso de documentos sigilosos. Os apoiadores de Trump se aglomeraram do lado de fora da corte. Trump foi indiciado por administrar segredos de Estado de maneira negligente, o que gerou riscos à segurança nacional. A promotoria afirma que o republicano conservou documentos confidenciais depois de deixar a Casa Branca, entre eles, alguns que continham informações secretas sobre armas nucleares. Trump enfrenta 37 acusações, como retenção ilegal de informações vinculadas à segurança nacional, obstrução de justiça e falso testemunho. Depois de chegar a Miami, o ex-presidente qualificou as investigações como caça às bruxas. Esta é a primeira vez que um ex-presidente dos Estados Unidos é indiciado pela Justiça Federal.
No início de abril, ele foi indiciado por fraude contábil no estado de Nova York por um pagamento efetuado antes das eleições presidenciais de 2016 para silenciar uma atriz pornô, mas o caso julgado em Miami parece ser mais comprometedor. Uma lei obriga os presidentes dos Estados Unidos a enviarem todos os e-mails, cartas e outros documentos de trabalho para o Arquivo Nacional, enquanto outra proíbe a manutenção de segredos de Estado em locais não autorizados e considerados inseguros. A Ucrânia acusou a Rússia de realizar ataques pesados em uma área residencial na madrugada de hoje. Pelo menos 10 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois que um míssil destruiu um prédio. Volodymyr Zelensky prometeu responsabilizar os culpados e o Kremlin não comentou os ataques. Autoridades ucranianas confirmaram nesta terça-feira um ataque em larga escala contra várias áreas de Kryvyi Rih, cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky. Além do edifício, o governo da região de Dnipropetrovsk identificou mais 2 áreas civis afetadas por explosões na cidade. A Ucrânia relatou ainda ataques noturnos em Kharkiv e Kiev. A capital do país recebe nesta terça-feira a visita do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o argentino Rafael Grossi. A administração militar explicou que os ataques ocorreram com mísseis de cruzeiro, mas destacou que todos os alvos inimigos do espaço aéreo ao redor de Kiev foram detectados e destruídos com sucesso. A prefeitura de Kharkiv também confirmou um ataque de drones contra infraestruturas civis, que atingiram um hangar e as instalações de uma empresa. De volta ao Brasil, às vésperas da chegada do inverno, a mudança brusca na temperatura trouxe uma frente fria que atinge grande parte do país. A repórter Michele Veiga, de Criciúma, em Santa Catarina, tem mais informações. O frio chegou de vez aqui ao sul do Brasil. Em Santa Catarina, as temperaturas em média nesta terça-feira ficaram na casa dos 2 graus em muitas regiões. A Serra Catarinense vive uma expectativa grande, é claro, dos turistas chegarem e sempre aquele momento de se contemplar a neve. Mas ainda não há previsão disso. A geada, assim, 13 dias consecutivos de campos bem branquinhos na serra aqui de Santa Catarina. Mas, por outro lado, o comércio é quem comemora essa chegada do frio brusco, até porque no último sábado as temperaturas estavam na casa dos 30 graus aqui em Santa Catarina, mas agora com essa queda o pessoal vibra com a venda do vestuário, calçados, enfim, até mesmo eletrodomésticos como aquecedores, ar-condicionados com um sistema de aquecimento que ajuda a amenizar o inverno e as temperaturas baixas. Uma outra informação, já ao lado triste dessa queda de temperatura, um morador de rua de 41 anos acabou falecendo na capital do estado ontem devido a essa mudança brusca de temperatura. Portanto, o inverno tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado triste com essas quedas repentinas e, é claro, as pessoas procurando abrigos em diversas cidades. Mas aqui esfriou bastante. Hoje, por volta do meio-dia, as temperaturas não passavam da casa dos 14 graus. E aí, tá muito frio na capital paulista? De Santa Catarina, Criciúma, repórter Michele Veiga para a Hit TV. Por aqui o frio chegou também e falando aí dos moradores de rua, olha só, um dado alarmante se faz presente nas grandes cidades brasileiras. A população de rua mais do que dobrou nos últimos 10 anos, segundo um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, baseado nos dados do Cadastro Único do Governo Federal. Já são 206 mil pessoas nesta condição no país. Elas estão lá, mas nos recusamos a enxergá-las. São invisíveis diante de nossos olhos. No município de São Paulo, milhares de pessoas vivem em situação precária, morando em barracos, lonas e camas improvisadas, principalmente no centro da cidade. Mas em toda a capital, essa parcela da população, que é cidadã e humana, como eu e você, luta por abrigo ou simplesmente pela sobrevivência nas ruas. O levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que essa triste realidade atinge diversas regiões do Brasil. Em todo o país, em um período de 10 anos, a população de rua cresceu 211%. O estado de São Paulo concentra pouco mais de 88 mil pessoas nesta situação, 52 mil somente na capital. Quem mais sofre com essa condição é a população negra.
A cada 10 pessoas em situação de rua, 7 são negras. A UFMG analisou os dados do Cadastro Único do governo federal. Além da capital paulista, os municípios de São Bernardo do Campo, Guarulhos, Osasco e Suzano também registram índices elevados. Das 39 cidades pesquisadas, apenas 2 apresentaram queda no número de pessoas nas ruas: Franco da Rocha e Cotia. Mas afinal, por que o número de pessoas em situação de rua cresce a cada ano? O ativista social e professor Marcelo Oliveira explica a situação. A questão econômica muitas vezes acaba forçando as pessoas a estarem em situação de rua. Nós temos um segundo ponto também, que o pós-pandemia foi dramático, em especial aqui na capital. Eu acho que as pessoas começaram a perceber que após a pandemia, milhares de pessoas começaram a habitar as ruas da cidade de São Paulo, e não é porque querem, ninguém vai para a rua porque quer, é porque as condições econômicas vigentes fazem com que as pessoas acabem indo para as ruas. E para resolver isso, eu vejo que é um problema de política pública, precisa de maior investimento em assistência social, mas não é trabalhar apenas com questões assistenciais. Não é isso, nós temos que resgatar a dignidade humana aqui na capital de São Paulo, e passa pelo ponto da empregabilidade e da moradia. Em 7 de junho, o Tribunal de Contas do município deu um prazo de 60 dias para o Poder Executivo da capital apresentar um plano de ação que atenda às pessoas. Algumas medidas estão sendo tomadas pela Prefeitura para tentar melhorar as condições de vida dos moradores de rua. Atualmente, são mais de 24 mil vagas de acolhimento. A Operação Baixas Temperaturas é acionada pela Prefeitura quando os termômetros da capital registram 13 graus ou menos, com um alerta sendo feito pela Defesa Civil. São instaladas tendas com diversos serviços nas 5 regiões da capital: Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro, desde o fornecimento de roupas e alimentos até o deslocamento para locais de acolhimento. A sociedade civil e as organizações não governamentais têm papel fundamental no auxílio a essa parcela da população. É o que diz o professor Marcelo. Uma primeira ação que a sociedade organizada ela pode vir a fazer é incentivar a prática de trabalhos sociais e voluntários aqui no estado de São Paulo. Nós temos diversas organizações, não governamentais, que fazem um trabalho importantíssimo, que visa, sim, o assistencialismo, mas visa também o resgate da dignidade humana. Nós temos diversas ONGs hoje que trabalham intensamente essa questão da dependência química, que visa fazer com que as pessoas que estão nas ruas voltem para suas casas. E ainda é possível mudar essa realidade? Oliveira aponta caminhos para o futuro. A alimentação apenas é um dos fatores que nós temos que ampliar o trabalho, mas não é somente isso. A gente tem que fornecer mais educação, a gente tem que fornecer mais treinamento técnico, a gente tem que fornecer mais estratégias de empregabilidade para essas pessoas. É o emprego, é a renda, é a moradia, são os hotéis sociais, de fato, que fazem com que estas pessoas saiam das ruas. É uma triste realidade que vemos aí todos os dias nas ruas, né? Bem, o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.